Você já parou para pensar no quanto o mundo tenta te convencer de que você precisa desesperadamente dos outros para ser feliz? Vivemos cercados por mensagens que repetem sem parar. Você precisa de alguém que te complete, de amigos que validem sua vida, de seguidores que curtam cada passo seu, de conselhos que digam o que deve ou não fazer. E, no entanto, os estoicos, lá atrás, já nos alertavam. Essa é a maior armadilha do ser humano. A verdade é que você já é suficiente. Não importa se carrega dúvidas, se tem cicatrizes, se coleciona vitórias ou fracassos. Tudo o que você precisa para atravessar a vida com dignidade e força já está aí, dentro de você. O problema é que esquecemos disso. Aprendemos a buscar fora o que sempre esteve disponível dentro, e quando o vazio aparece, corremos atrás de distrações, como quem tenta matar a sede bebendo água do mar. Mas deixa eu te contar uma história. Ela pode parecer simples, mas guarda em si uma das maiores chaves para entender o que significa ser realmente independente. Era uma vez um homem chamado Samuel, mecânico de uma pequena oficina. Conhecido por sua habilidade com ferramentas, ele escondia uma fraqueza. Sempre que tinha que tomar decisões importantes, corria atrás da opinião dos outros. Não dava um passo sem antes perguntar a amigos, familiares ou colegas mais experientes. Vivia como se a bússola da sua vida estivesse sempre nas mãos de terceiros. Um dia, o dono da oficina deu a ele um desafio: consertar um carro clássico, que estava parado há anos. Samuel tentou, como sempre, recorrer à ajuda de outros, mas ninguém respondeu. Procurou vídeos, manuais, dicas, mas nada funcionava. O carro parecia zombar de sua dependência. Até que, cansado e frustrado, ele se sentou diante do veículo e fez a si mesmo uma pergunta: e se não houvesse ninguém a quem recorrer? O que eu faria? Foi nesse momento que algo mudou. Pela primeira vez, Samuel parou de buscar respostas fora. Observou cada detalhe, confiou na sua memória, testou, errou, persistiu. E após horas de esforço, o motor rugiu como novo. Quando entregou o carro ao dono, ouviu a frase que ecoou mais forte do que qualquer aplauso: "Pensei que você precisaria de ajuda. Como conseguiu sozinho?" Samuel apenas sorriu e disse: "Descobri que o melhor conselho que eu posso receber é o que vem de mim mesmo." Essa é a lição. Quando você para de se apoiar em muletas externas, descobre forças que nunca imaginou possuir. A independência não significa viver isolado, mas sim saber que quando tudo falhar, você pode contar consigo mesmo. E aqui está um ponto crucial. Você precisa aprender a ser sua melhor companhia. Pense bem. Quantas vezes você acreditou que só seria feliz se tivesse mais amigos, um relacionamento perfeito ou aquele reconhecimento público? Mas a chave nunca esteve aí. O estoico Epicteto já dizia que a liberdade começa quando paramos de depender dos outros. É nesse momento que você se torna dono de si mesmo. A verdadeira independência emocional não é se afastar do mundo, nem viver como um ermitão. É saber que, ainda que as circunstâncias desmoronem, você continuará inteiro. É como cair de bicicleta. Você pode escolher chorar pela dor ou levantar-se com um sorriso e seguir em frente. O que define sua paz não é o que acontece, mas como você responde ao que acontece. Agora, entenda uma coisa. Essa jornada exige que você aprenda a dizer não. Isso pode soar duro, principalmente em uma sociedade que nos ensina a agradar todo mundo. Mas você não pode ser o tapete da porta por onde todos passam. Cada vez que você aceita carregar problemas que não são seus, cada vez que se sobrecarrega apenas para não decepcionar alguém, você está abrindo mão da sua própria paz. Os estoicos nos ensinaram que temos o poder de decidir o que permitimos entrar na nossa vida. Não é sobre levantar muros impenetráveis, mas sobre definir fronteiras claras. É como se você fosse um portão. Permite a passagem do que é bom, mas mantém de fora aquilo que rouba sua energia. Quando aprende a dizer não, você descobre que não se torna menos querido. Pelo contrário, ganha respeito, clareza e espaço para cultivar relações verdadeiras. E o que sustenta essa nova forma de viver? A autoestima.
Mas não aquela autoestima frágil que desmorona ao menor olhar atravessado ou comentário maldoso. Estou falando de uma confiança enraizada, que não depende do aplauso externo. Marco Aurélio escreveu que o valor de cada um está no que ele pensa de si mesmo. Se sua autoestima depende do julgamento dos outros, você é como um castelo de cartas à mercê de qualquer vento. Ser dono de si mesmo é aceitar suas imperfeições, parar de buscar aprovação constante, reconhecer suas conquistas e, acima de tudo, cultivar gratidão por quem você já é. Não espere que o mundo celebre seus avanços. Faça isso você mesmo. Cada passo que você dá, por menor que pareça, é uma vitória que deve ser honrada. Mas há ainda um ingrediente que poucos valorizam: o silêncio. Esse espaço incômodo que tanta gente tenta preencher com barulho, distrações e vozes externas. O silêncio é o lugar onde você finalmente se encontra consigo mesmo. É nele que você descobre que nunca precisou da companhia constante dos outros para se sentir completo. O silêncio, quando aceito, se torna um mestre paciente que revela suas maiores verdades. Por isso, aprenda a respeitar esses momentos, não como ausência de vida, mas como um campo fértil onde sua verdadeira essência floresce. O silêncio não exige que você seja outra pessoa, apenas que você aprenda a ser você mesmo. E talvez seja esse o ponto que une tudo o que vimos até aqui: a força para caminhar sozinho, a coragem de dizer não, a solidez da autoestima e a sabedoria de ouvir o silêncio. Tudo isso é um lembrete de que você não precisa desesperadamente de ninguém para ser feliz. Claro, a companhia pode ser valiosa, mas a dependência é uma prisão. No fim, viver de forma estoica é assumir que você é seu próprio herói. E quando essa verdade é internalizada, nada do lado de fora tem poder de te desestabilizar. Você já reparou como crescemos acreditando que, em algum momento da vida, alguém virá para nos salvar? Seja o amor idealizado, o amigo perfeito, ou até um mentor que mostre o caminho. Essa crença é reforçada por livros, filmes e até contos de fadas. Sempre existe um herói que chega na hora certa, coloca tudo em ordem e nos livra da dor. Mas a realidade é que esse herói nunca virá. Não porque o mundo seja cruel, mas porque o verdadeiro herói da sua história já está aqui, dentro de você. O estoicismo nos lembra de que não podemos controlar tudo o que acontece. Tragédias, injustiças, perdas, tudo isso está além do nosso alcance. Mas existe algo que nunca pode ser tirado de nós: a capacidade de decidir como reagir. E é exatamente essa escolha que nos transforma no protagonista da nossa própria vida. Você pode cair 1000 vezes, mas a forma como decide se levantar é que define quem você é. Quando você para de esperar que alguém venha resolver os seus problemas, descobre que possui uma força muito maior do que imagina. O herói não usa capa, não voa, não tem poderes mágicos. O verdadeiro herói é aquele que, diante do caos, decide manter a dignidade, a coragem e a fé em si mesmo. Ser o seu próprio herói não significa se tornar invencível, mas sim resiliente. É aceitar que a dor existe, mas que ela não te define. É olhar para os desafios como matéria-prima para o crescimento. Quando Marco Aurélio enfrentava a peste, as guerras e a traição dentro do próprio império, ele não tinha como controlar os acontecimentos, mas podia escolher não ser escravizado por eles. Esse é o poder que você também tem. E talvez, para assumir esse papel de protagonista, você precise se libertar de algo que vem te sufocando há muito tempo: o peso extra que carrega nos ombros. Esse peso não é visível, mas você o sente. São expectativas irreais, pessoas que drenam sua energia, preocupações que não te levam a lugar algum. É como caminhar com uma mochila cheia de pedras que você nunca percebeu colocar lá dentro. Os estoicos falavam muito sobre a simplicidade da vida, não porque acreditassem que devíamos viver com o mínimo material, mas porque entendiam que o excesso de apegos, emocionais, mentais e até sociais, é o que mais nos aprisiona. O nome moderno disso é minimalismo emocional. Pense comigo, quantos relacionamentos você mantém apenas por medo de ficar sozinho?
Quantas vezes você aceita compromissos que não deseja, apenas para não decepcionar alguém? Quantas preocupações você alimenta, mesmo sabendo que não tem poder algum sobre elas? Tudo isso é peso morto. Tudo isso te afasta da leveza de ser quem você realmente é. Libertar-se desse fardo exige coragem. Coragem de dizer, isso não me serve mais. Coragem de soltar aquilo que não acrescenta nada, mesmo que por um tempo pareça desconfortável. Mas a recompensa é enorme. Quando você elimina o desnecessário, sobra espaço para o essencial. E o essencial é sempre simples: paz, foco e propósito. Os estoicos chamavam isso de alinhar-se com a natureza. Em outras palavras, viver de acordo com o que é realmente necessário, e não com aquilo que o ego insiste em acumular. Você não precisa de tantos seguidores, não precisa da validação de desconhecidos, não precisa provar o tempo todo que é alguém. Tudo isso é ruído. O que você precisa é de clareza para seguir adiante sem amarras. E aqui entra uma prática poderosa: a reflexão diária. Marco Aurélio escrevia para si mesmo, todas as noites, em suas meditações. Não era um exercício para impressionar ninguém, mas uma forma de revisitar suas ações, reconhecer erros e reforçar seus princípios. Essa é uma das formas mais simples e eficazes de cultivar a independência emocional, tornar-se juiz de si mesmo. Quando você aprende a olhar para dentro com honestidade, sem máscaras, percebe que já possui todas as ferramentas necessárias para enfrentar a vida. A opinião dos outros perde força, as comparações se tornam irrelevantes, e o que antes parecia impossível se torna apenas mais um passo no caminho. Mas existe ainda um ponto que poucos conseguem enxergar: a solidão não é um castigo, ela pode ser uma bênção. O silêncio e a solidão, quando aceitos, se tornam portais para a autodescoberta. É no vazio que você descobre sua essência. É quando a multidão se cala que a sua própria voz finalmente pode ser ouvida. Claro, isso não significa que você deva se afastar do mundo. O ser humano é social por natureza, mas existe uma diferença entre apreciar a companhia e depender dela. A primeira é escolha, a segunda é prisão. Quando você escolhe, você está no controle. Quando depende, você é refém. Por isso, toda vez que sentir a necessidade urgente de validação, respire fundo e se pergunte: o que eu estou tentando preencher fora que já não tenho dentro? Esse simples questionamento pode mudar completamente sua perspectiva, porque a verdade é dura, mas libertadora. Ninguém vai te salvar. Ninguém tem a chave da sua felicidade. Esse poder sempre esteve em suas mãos. Se você aprende a abraçar essa realidade, a vida se transforma. Os problemas continuam existindo, claro, mas você deixa de vê-los como monstros intransponíveis e passa a enxergá-los como pedras no caminho. Pedras que, aliás, podem ser usadas para construir a estrada pela qual você seguirá. O estoicismo não é uma promessa de vida sem dor. Pelo contrário, é um lembrete de que a dor sempre estará presente. Mas, se usada com sabedoria, ela se torna uma professora e não uma inimiga. O que para muitos é o fim, para o estoico é apenas um novo começo. No fundo, a mensagem é simples, mas transformadora. Você não precisa de ninguém para validar sua existência. A vida é curta demais para ser desperdiçada buscando aprovação. A cada dia que passa, você tem uma escolha: viver como espectador ou assumir o papel de protagonista. E a decisão é sempre sua.